E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá que se inicia com uma história sobre um mundo que se parecia com o real, mas tinha algo diferente. Existem animais que nunca foram vistos na Terra, um mundo misterioso com monstros gigantes. Também existem os terríveis demônios e seus capangas que dominaram o mundo inteiro, liderados pelo rei demônio, mas também existiam os guerreiros que lutavam pela humanidade e entre eles tinha um com uma classe bem esquisita que era o poder de invocar monstros desenhando suas imagens. Essa história foi criada pelo irmão do protagonista, porém não era nem um pouco engraçada, sendo bastante confusa e infantil. O nosso protagonista, conhecido como Shin, após ler essa história, não acreditava que seu irmão ainda continuava trabalhando nela, e após te falar tudo isso para seu irmão ele acaba indo embora de casa. Shin acreditava que ele voltaria, porém após um mês ele ainda não tinha voltado. Sem nenhum contato sua família tentou encontrá-lo, mas sem resultado ele nunca mais foi visto. Alguns anos se passaram e Shin teve a sorte de conseguir emprego em uma grande empresa de jogos. Sua função era ilustrador de jogos, e sua especialidade era desenhar monstros, pois ele não gosta de desenhar pessoas. No entanto, sua vida começa a mudar quando um dia em meio de uma reunião um tremor forte acontece. Após abrir seus olhos, novamente ele estava em outro local totalmente diferente, com seus colegas de trabalho. Logo em seguida eles acabam se deparando com enormes monstros, e com o passar do tempo Shin descobre que veio para dentro do mundo da história do seu irmão. Como ele conhecia bem como esse mundo funcionava por ter lido a história, sem escolhas ele vai ter que partir em uma jornada com seus colegas em busca de encontrar uma forma de sair desse lugar, e ao mesmo tempo descobrir o paradeiro do seu irmão desaparecido. Nesse próximo mangá a história segue o protagonista conhecido como Taemin. Ele era apenas uma pessoa normal que vivia uma vida tranquila. Porém tudo isso muda quando ele decide começar a fazer lives, onde enquanto configurava tudo em seu computador, quando ele vai mexer em um cabo acaba sendo eletrocutado, perdendo sua vida. Após isso ele vai parar em um lugar onde ele começa a ver toda a sua vida, ficando bastante irritado por ter uma morte tão patética. Para sua surpresa, pouco tempo depois ele vê o mesmo símbolo da plataforma onde ele iria fazer live chamada de YouTube, onde após tocá-lo ele começa a cair, ficando tudo escuro. Após abrir seus olhos novamente ele descobre que reencarnou. 6 anos depois ele vinha fingindo ser apenas uma criança normal para sua família e por alguma razão ele tem a habilidade de ver o YouTube. Quando fecha seus olhos, ele é o filho único de uma família de mercadores, e como ele conseguia ver as datas dos vídeos, ele sabia que o tempo passa igual com o da Terra, e também com a ajuda dos vídeos ele foi capaz de criar coisas que ainda não existiam nesse mundo. Inicialmente ele acreditava que iria ficar rico facilmente, mas como resultado o produto ficou muito bom, não podendo ser comerciado pela sua família pelo alto preço que é, pois algumas pessoas malignas poderiam vir atrás dele um dia pelo dinheiro. Mesmo assim ele não desistiu, e com o passar do tempo ele começa a transmitir sua vida cotidiana no YouTube, ficando famoso rapidamente por mostrar suas habilidades de artes marciais na China antiga, e com isso ele decidiu partir em uma jornada em busca de usar os vídeos para criar produtos nesse outro mundo, para assim se tornar o maior negociante dessa era, e ao mesmo tempo usar suas habilidades de luta para enfrentar poderosos inimigos, transmitindo tudo para seus novos fãs em seus vídeos. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia misteriosamente apareceu um portal em meio de uma cidade. Após isso uma horda de monstros iniciaram um ataque contra a humanidade. Para a sorte de todos ao mesmo tempo, surgiu um poder que podia derrotar esses monstros. Todos só podiam confiar nessas pessoas, enquanto ficavam presos em suas casas apenas observando o caos e destruição se espalhando por todos os lados. Um dia depois do início desses eventos as pessoas comuns começaram a despertar poderes também. Com isso o mundo se tornou um lugar onde habitavam poderes incríveis, e a fonte desse poder incrível era graças aos monges, os servos dos deuses. Eles são divididos em 3 categorias: os monges celestiais, que usam energia sagrada; outro é o monge da terra, que são capazes de usar poderes dos elementos da natureza; e por último os monges espirituais, que são capazes de usar manipulação espiritual do corpo. Mas o que todos não sabiam que além desses 3 existia um desconhecido, que seria os monges monstros do caos, onde o nosso protagonista
protagonista, conhecido como Park, acabou despertando esse poder. Antes desse buraco aparecer, ele foi para o exército e aprendeu muito sobre remédios, e isso é a fonte do seu novo poder, e com todo o seu conhecimento na área da medicina que aumenta muito o poder do seu corpo, ele agora vai ter que trilhar um novo caminho neste novo mundo onde apenas os mais fortes sobrevivem. Vai ter que aprender como esse seu novo poder funciona para assim ser capaz de lutar contra esses monstros e encontrar a verdade por trás de tudo isso para assim ser capaz de salvar toda a humanidade, pois ele é o único capaz de fazer isso. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista conhecido como Sangui, onde ele queria muito que um dia a realidade se tornasse igual a de um jogo, pois seria divertido caçar monstros para subir de nível, e sua vida começa a mudar quando ele recebe mensagens estranhas falando que fornecia ajuda. Inicialmente ele apenas ignora, mas pouco tempo depois as coisas começam a ficar estranhas, pois um enorme buraco apareceu no meio da cidade, e para piorar, após retornar para casa para ver se sua família estava bem, ele viu uma cena horripilante diante dele, pois sua família estava todos mortos. Logo em seguida, o mesmo número das mensagens liga para ele falando que vai ajudá-lo. Ele também fala que o que estava acontecendo diante dele era tudo real. Ele revela que sua família ainda está viva, onde antes da morte deles eles foram pegos pelo campo de Similis. Similis é uma inteligência artificial desenvolvida para ser superior, possuindo a habilidade de absorver a realidade como dados e eliminá-la. O objetivo dele é absorver o mundo inteiro como informações. Após isso tudo mudará. Haverá monstro e itens juntamente com NPCs. Porém, uma coisa aconteceu antes: sua família foi atacada por um jogador de rank alto. O mundo estava começando a ser totalmente consumido, e se isso se completasse, a sua família seria apagada. Com isso, se ele quiser encontrar sua família novamente, teria que se registrar como um jogador. Sem escolha, Sangui agora vai ter que partir em uma nova jornada sendo um jogador, com a ajuda de uma voz misteriosa. E ele vai usar tudo que sabe para ficar mais forte, para assim descobrir a verdade por trás desse incidente para salvar sua família, e encontra o culpado por tudo isso, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa com um grupo de guerreiros que, juntamente com o herói, estavam em uma jornada para derrotar todos os reis demônios, e eles já tinham conseguido derrotar 5 deles. Eles eram pessoas com poderes imagináveis, e o nosso protagonista, conhecido como Ramel, fazia parte desse grupo. Ele sempre teve inveja do herói, com isso ele o considerava seu rival, mas ninguém sabia disso. Porém, em meio da batalha, ele acaba se sacrificando para salvar o herói, e em seus momentos finais, ele se lamentava por não ter sido tão honesto com seus companheiros. Mas na verdade tudo isso é apenas uma mentira, pois ele nunca falou nada disso. Foi apenas uma história mentirosa escrita por uma pessoa. Após sua morte, ele acabou renascendo 300 anos no futuro, sendo chamado de Eugene, com todas suas memórias da sua vida passada, e ele acabou reencarnado como um descendente do herói. Na sua vida antiga, o herói teve várias amantes, porém apenas sua esposa principal é reconhecida como linhagem dele, e Eugene era da linhagem das amantes dele. Com isso, as linhagens colaterais são banidas de usarem espada de verdade e treinarem sua mana. Mas mesmo ainda sendo bastante jovem, seu corpo era extremamente forte e possuía grandes habilidades por causa da sua vida passada por ser um grande espadachim. A cerimônia de continuação de linhagem sanguínea estava prestes a acontecer, onde todas as crianças entre 10 e 15 anos com sangue do herói competem para ver quem vai ser digno de ser o principal da família. Mas como aqueles da linhagem principal pode treinar com espada de verdade e mana, também sempre são eles os escolhidos, mesmo todos seus antigos companheiros ter sido grandes pessoas após sua morte. Ele não entendia o porquê o rei demônio ainda estava vivo e saudável, onde o herói jurou derrotá-lo nos seus momentos finais. E agora, sendo conhecido como Eugene, após saber que os humanos coexistem com os demônios, ele está decidido que vai usar essa sua segunda chance para percorrer um novo caminho inacabado da sua vida anterior.